Fala trader! Olha só, eu já apresentei para vocês aqui no canal o ChatGPT, já mostrei que ele é capaz de nos ajudar a descobrir estratégias matematicamente lucrativas, já mostrei para vocês como criar estratégias no TradingView com o ChatGPT, também já mostrei para você como fazer R$100 usando o ChatGPT no Day Trade, mas a pergunta que sempre me fazem no Instagram é sobre o Profit, né? E aí, será que dá para utilizar o ChatGPT para criar estratégias para o Profit? E como vocês sabem, aqui no canal eu sempre estou criando estratégias, desenvolvendo backtests. Aqui eu não acredito em setup de livro. Setup de livro para mim é estatística e resultado matemático. Então a gente vai descobrir hoje se dá para criar uma estratégia utilizando o ChatGPT e utilizando o Profit. Então se gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo e vamos nessa! Então, olha só, gente, estou aqui com dois aliados meus aqui nas minhas operações de day trade aqui no dia a dia. O ChatGPT já aberto aqui para a gente fazer algumas perguntas aqui para ele e o Profit também já aberto aqui, estava nas minhas operações de day trade aqui com 0,39, mais um dia aqui com resultado muito bom, né? Todas as metas batidas. Hoje tivemos apenas 80% de taxa de acerto. Para quem acompanha lá no Instagram, sabe que todo dia eu mostro as operações com 0,39 e a nossa taxa de acerto normalmente é melhor, viu? Ainda do que 80%. Mas todas as metas batidas hoje, tanto no índice e no dólar. E qual é a ideia aqui, gente? A ideia é que a gente faça perguntas aqui para o ChatGPT para escrever uma estratégia aqui dentro do Profit. E a gente vê se o ChatGPT pode nos ajudar também no Profit, porque no TradingView a gente já fez. Agora vamos fazer aqui no Profit. Vamos pedir aqui diretamente para ele. ChatGPT, crie uma estratégia para... Vamos dar um exemplo aqui de estratégia, gente, para comprar quando o preço fechar acima da média de 20 e vender quando o preço fechar abaixo da média de 20. Estou pedindo aqui para o ChatGPT me criar uma estratégia, certo? Para o preço, quando o preço fechar acima de 20 ele vender e quando fechar abaixo ele vender. Vamos ver em que linguagem, por padrão aqui, o ChatGPT vai criar essa estratégia para a gente e vamos ver se ele vai criar, né? Essa estratégia é conhecida como comprar acima da média de 20 dias e vender abaixo. Aqui está como você pode implementar, calcular a média de 20 dias. Ele está fazendo aqui para mim, pessoal, de uma forma teórica, não é isso que eu pedi, ok? Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. E é isso, o ChatGPT normalmente no nosso primeiro pedido ali, ele não vai fazer tudo do jeito que a gente quer, a gente vai dando mais comandos a ele, né? Então se você também é a primeira vez que vê sobre alguma coisa sobre o ChatGPT, tem um vídeo no canal que eu mostro a introdução de como a gente pode estar utilizando essa ferramenta, eu vou deixar o vídeo aí no card. Olha só, então ele está falando e tal, e não fez nada. Na verdade, ele não fez nada para mim aqui, certo? Mas, vamos ver se ele vai criar algum exemplo aqui. Não fez, mas eu vou pedir para ele criar especificamente. Então, crie um código de exemplo para essa estratégia. Vamos ver o que ele vai fazer. Nesse caso, ele está utilizando o Python, né? A gente sabe que uma das linguagens utilizadas pelo ChatGPT é o Python. Então, ele já está criando aqui, ó, utilizando já uma biblioteca bem conhecida e está colocando aqui os preços, se o preço for maior, tal, tá fazendo, ok. Está criando aqui em Python a estratégia, tá carregando os preços aqui, aplicando os dados, os sinais, está fazendo aqui, depois está imprimindo aqui os sinais, certo? Note que esse é apenas um exemplo e tal. Mas, cara, eu não quero em Python, eu não quero em TradingView,
eu quero em Profit, certo? E qual linguagem é bem semelhante à linguagem utilizada no Profit? A gente sabe que a linguagem mais semelhante é o Pascal, utilizado pelo Delphi. Então eu vou pedir para que ele crie essa estratégia em Delphi para mim, certo? Quem não sabe o que é Delphi, Delphi é uma plataforma para desenvolvimento de softwares para Windows já bem antiga. Eu comecei a utilizar o Delphi ali nos anos 90, certo? Mas é uma ferramenta para desenvolvimento de aplicativos basicamente para Windows, né? Não sei nem se o Delphi ainda existe hoje, se ainda está em desenvolvimento, mas vamos lá. Então eu vou pedir agora assim, ok, então crie essa estratégia em Delphi. Vamos ver se ele faz, né, gente? Aqui está um exemplo de código em Delphi, que implementa a estratégia compra acima da média de 20 dias e vende abaixo. Ele já está utilizando a Unity aqui. A gente sabe que é bem característico isso aqui do Delphi. Ele cria uma função, ó. Cria duas, declara duas funções. Usa o math também. Usa aqui duas variáveis, olha só, isso aqui já me interessa. Já começa a ficar mais parecido aqui com o Profit, certo? Só que olha só, gente, ele está calculando aqui a média móvel, né? Está calculando o valor da média. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu já tenho direto lá no Profit. Então ele fez um exemplo bem complexo, não ficou interessante, não é utilizável dentro do Profit. Vamos pedir de uma forma diferente. O ChatGPT é assim, pessoal. Se às vezes ele não faz da forma que você quer, então vamos pedir de uma forma diferente. Vou pedir a mesma coisa, só que de forma diferente, certo? Faça um exemplo em Delphi de um código que compre acima da média de 20 e venda abaixo da média de 20. Vamos ver se com esse exemplo mais fácil, mais simples, ele faz alguma coisa de uma forma mais simples. Então o ChatGPT está complicando um pouco aqui minha vida e eu até entendo por que ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma biblioteca que já faz ali o cálculo das médias diretamente para mim. Então ele está escrevendo tudo do zero aqui dentro do Delphi. Mas vamos lá, vamos pedir de uma forma diferente novamente. Vamos fazer o seguinte, ó. ChatGPT, escreva um código em PineScript. Olha só, gente, ó, a estratégia aqui. Eu vou pedir para ele escrever primeiro em PineScript. Você vai entender por quê. Que compre acima da média de 20 e venda abaixo. Escreva uma estratégia. Vou mandar ele escrever uma estratégia. Olha só, ele criou uma estratégia aqui no TradeView, certo? Uma estratégia bem mais simples, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele passar apenas esse código do TradeView para o Delphi. Então eu vou fazer o seguinte, ó, transforme esse código acima em Delphi, em código para Delphi, que no caso seria em Pascal. Vamos ver se ele vai simplesmente transformar ou se ele vai pegar toda a ideia e vai construir a mesma coisa novamente. Olha só, eu não posso fornecer o código Delphi equivalente para a estratégia acima, pois PineScript é uma linguagem específica do TradeView não compatível com o Delphi. E tal, não conseguiu. Ok. Transforme esse código em Pascal. Pascal é a linguagem
do que é utilizado dentro do Delphi. E aqui, ó, aqui está uma versão em Pascal da estratégia acima da média de 20 e vamos ver o que ele vai fazer, gente. Então, pessoal, até com o Pascal ele deu uma complicada. Lembrando, gente, eu já falei isso em outros vídeos, eu vou falar aqui novamente. Sempre que a gente pede alguma coisa no chat GPT em português, o nível de resposta ainda não é tão bom quanto em inglês. Por quê? Porque ele está sendo mais treinado em inglês. E ele vai aprendendo com o tempo. Então, como existem milhares de pessoas aí, milhões de pessoas utilizando o chat GPT em inglês, ele está sim mais bem treinado em inglês. Então eu vou fazer a mesma pergunta agora, só que de uma forma um pouco mais diferente em inglês, para ver se ele me mostra o código que eu quero. Então, pedindo em inglês, eu vou pedir para que ele crie uma estratégia no Delphi, né, para comprar acima da média de 20 e vender quando o preço estiver abaixo. Vamos ver como é que ele faz agora, né? Vamos ver se ele não vai fazer todo aquele cálculo novamente. Vamos ver aqui, e já de cara aqui eu já estou vendo que ele já está fazendo todo o cálculo novamente. Agora, pessoal, vou mandar que ele simplifique esse cálculo. E nem dessa forma a gente está conseguindo, está criando um código muito complexo para uma coisa simples. E vamos lá, gente, qual é o segredo de utilizar o chat GPT? O segredo é saber perguntar, certo? Então, eu tenho que ter perguntas mais específicas para que eu possa ter respostas mais específicas também e respostas que realmente satisfaçam mais o que eu quero. Então eu vou explicar para ele que eu já tenho a média móvel, vou explicar para ele que eu já tenho, por exemplo, funções para comprar mercado, para vender a mercado, certo? E vou explicar para ele também o que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu já tenho um método para calcular a média móvel, que é o método média. Então cria um script em Delphi que compre acima da média de 20 e venda abaixo. Eu estou explicando para ele que ele não precisa criar tudo do zero. Eu já tenho algumas coisas aqui dentro do meu Profit. Vamos ver como ele vai interpretar isso. Aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está percorrendo todos os candles, né? Ele está fazendo aqui, ó. Olha só, aqui a gente já tem uma mudança aqui de figura. Olha só que interessante. É que ele percorre todos os candles porque ele não sabe que o Profit já faz isso. E aqui eu só disse para ele o seguinte, ó, o cálculo da minha média móvel é esse, média de 20. E aqui ele já faz, ó, se o close price for maior do que a média móvel, então compre a mercado. Se o close price for menor do que a média móvel, então venda a mercado. O que eu estou querendo explicar aqui para você, gente? Eu estou querendo que você entenda que é possível sim utilizar o Profit para nos ajudar a evoluir nos nossos códigos. Alguma lógica, às vezes, que você não sabe, ele pode sim evoluir dentro do Profit. A gente vai pegar um trecho desse código aqui e vamos tentar implementar ali dentro do Profit. Vamos lá, eu vou copiar, gente, só o que me interessa. Como aqui, ó, ele está fazendo um for percorrendo todos os candles. Isso aqui o Profit já faz, então eu não preciso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, só a partir daqui e vou pegar esse trecho aqui de código, certo? Vou voltar aqui no meu Profit, ok. E aqui com o editor de estratégias aberto, eu vou criar aqui uma nova regra de execução, certo? Novas regras de execução aqui, gente, a gente já vai ter aqui algum exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou colar o código que ele criou aqui para mim, certo? E vou implementar esse código agora aqui dentro da minha estratégia. Eu tenho aqui um bloco de exemplo, eu não vou utilizar esse bloco de exemplo aqui, certo? E eu vou agora copiar esse código que ele criou e colocar dentro aqui desse bloco.
certo? Para que vocês entendam. E vamos lá, gente. De cara, a gente já vê alguns erros aqui. Primeiro, close price. O que é esse close price? Você está usando o método getClosePrice, ok? Esse close price aqui, ele está pegando desse método, mas eu não preciso desse método. Eu só posso pegar diretamente aqui desse close, que eu tenho esse close aqui dentro do Profit, ok? Então, pessoal, basicamente a gente vai corrigir alguns erros dentro desse script aqui. O que ele está pegando? Close price, get close price. A gente não tem esse método, mas a gente tem o método close. MA, que é a média móvel aqui, a gente não tem essa variável declarada, então já vou declarar aqui de cara, ó, var MA vai ser uma variável do tipo float, que ela vai ser uma decimal. Ó, ele já tirou o erro daqui. É que esse close price a gente não vai utilizar. Por quê? Porque a gente tem o close já direto dentro do nosso script aqui, a gente já tem um close. Então eu já vou modificar aqui, ó, para ele pegar o close. E basicamente o nosso código tá pronto. Deixa eu só ajeitar aqui. Ele vai dar alguns errinhos aqui, vocês vão ver alguns erros aqui. Vamos tentar rodar, né, primeiro, para que vocês entendam. Ó. Cell at market não é identificador válido. Ele já está dando um erro bem aqui. E olha só, pessoal, ele está dando um erro aqui no cell at market, certo? Por quê? Porque dentro do Profit aqui não é cell at market, é cell short at market, certo? Então, basicamente, isso aqui que eu fiz para corrigir, vamos ver se ele vai executar. E olha só, pessoal, mais uma vez, o ChatGPT nos ajudou a desenvolver uma estratégia. Vamos ver aqui as estatísticas dessa estratégia aqui. Vamos ver aqui se ele está comprando realmente, se ele está vendendo. Né? Qual o problema aqui, gente, da estratégia? Ele está comprando aqui, sempre que fecha abaixo, fecha acima, ele não tá olhando a posição, ver se o cara tá comprado, ver se o cara tá vendido, né? Então ele tá fazendo aqui e ele não tá fechando as posições. O mais importante é isso, ele tá abrindo várias posições e não tá fechando. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se tiver acima, ele vai comprar. E se tiver abaixo, ele vai vender a mercado, mas ele vai fechar a posição dessa compra. Então eu vou colocar aqui, ó, sell, certo? Sell to close cover, né, at market. Então aqui eu vou fechar a posição. Eu não vou deixar a posição aberta. Eu vou fazer entrar só na compra, mas quando ele executar, eu vou fechar a posição, ok? Vamos executar aqui. E mais uma vez, ele está fazendo várias compras aqui, porque sempre que estiver fechando acima, ele vai abrir outra posição. Então posso colocar aqui também para ele só entrar se ele não tiver comprado. Então se o preço for maior do que a média móvel e se ele não tiver comprado. Então buy position, né, gente? Position igual a 0. Ou seja, ele só vai comprar se o preço for maior do que a média móvel e se ele não estiver comprado. Ou seja, buy position igual a 0. Vamos executar agora, vamos ver se agora ele não vai fazer essa coisa doida aqui. E olha só aqui fazendo as nossas compras aqui acima da média de 20 de uma forma bem simples. Eu posso mandar ele plotar aqui essa média móvel aqui para a gente ver, ó. Faço aqui, ó, direto, ó, plot. Vai plotar aqui a média, ó. Vamos mandar ele plotar lá no gráfico. E olha só, gente, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo. Ainda é um uso arcaico do ChatGPT? A gente pode melhorar? Pode. Se você quiser que eu continue desenvolvendo aqui algumas coisas com o ChatGPT, buscando algo para o Profit, me fala que eu posso estar fazendo um teste de outra estratégia, posso estar pedindo para ele descobrir uma nova estratégia, transportando essa estratégia de uma outra linguagem para o Profit. É só o começo de tudo, gente. Quanto mais
você utiliza a ferramenta, mais você evolui. Se você quer aprender a criar esse tipo de estratégias do zero, quer aprender de uma forma sequencial, passo a passo, mesmo que você nunca tenha programado na vida, dá uma olhada no curso Como Criar Estratégias e Robôs Lucrativos para o Profit. E se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários, manda alguma sugestão e não deixa de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre passo dicas valiosas e mostro ali minhas operações de day trade para você. Então, ChatGPT, mais uma vez aqui nos ajudando a desenvolver estratégias. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve e vamos para cima, porque o mercado foi feito para a gente fazer dinheiro, galera. Valeu, abraço, tamo junto.